Boa noite. Eu vou ler um textinho de Emmanuel, do livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier, chamado Ação e Oração. É sempre muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complete o valor nos domínios da realidade objetiva. Pedirás a proteção de Deus para o doente. No entanto, não te esquecerás de estender-lhe os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana, a fim de socorrê-lo. Solicitarás o amparo da providência divina em benefício do ente amado, que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia, não olvidarás apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Rogarás ao céu que te liberte daqueles que te perseguem ou que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhes sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço do mundo. Ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E por meio da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Bom, então, Emmanuel fala aqui de dois gestos, né, que são uma dupla, eu diria, né, que é a oração junto com a ação, porque aqui um complementa o outro, né? Quando a gente pede alguma coisa assim para Deus ou para espiritualidade amiga, além de pedir com muita fé, né, porque tem que ser uma oração sincera, com muita fé, senão não adianta. Mas além disso, quando pedimos algo em alguma oração, nós também temos que fazer a nossa parte, né? Nós também temos que agir. Aí que entra a parte da ação. Não subestimem o poder de uma oração. Não duvidem do poder de uma oração. Mas também nós temos que orar, mas também temos que fazer a nossa parte, né? Temos que agir em conjunto, é a oração junto com a ação. É aquele negócio, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E nós fazemos a nossa parte aqui, né? Na ação, na oração, que Deus fará a dele lá em cima. Bom, é isso. Vou fazer uma oraçãozinha rápida para depois dar início à palestra oficial. Vamos fechar nossos olhos. Vamos concentrar o pensamento em Jesus. Amado Mestre Jesus, que o Senhor possa nos abençoar imensamente, que possamos sentir a Tua presença em cada dia de nossas vidas. E gostaríamos de Te agradecer por toda a proteção e por toda a ajuda que o Senhor tem nos dado. Lembrando que oração não é apenas pedidos, mas também agradecimentos. Ilumine o nosso caminho, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, agora sim, eu passo a palavra para o Carlos Tanuri Mendes, que vai falar sobre apaixonemos-nos pelos nossos problemas. Boa noite a todos. Que bom estar aqui novamente.
Quem já me viu falando aqui algumas vezes, há de se lembrar que eu sempre falo que nós temos que buscar sempre a felicidade. Vocês vão ler os livros espíritas, vocês vão escutar em palestras que dizem que a felicidade não é desse mundo. A felicidade é no outro espaço. Eu discordo. Eu acho que nós temos que buscar a felicidade aqui também. Podemos não ter a felicidade plena, mas temos que buscar a felicidade permanentemente. E o fato de eu estar aqui hoje, eu digo para vocês, é um momento de felicidade para mim. Primeiro porque a casa me convida para vir falar. Depois porque vocês se dispõem a me escutar. Eu não seria mais feliz do que isso, ter vocês me escutando. E eu poder estudar, porque eu me preparo para vir aqui. Vocês são o motivo de que eu leio e procuro fazer alguma coisa melhor, cada dia melhor. Isso é a busca da felicidade. Então, acho que todos nós, temos que buscar a felicidade. Hoje, eu vou começar diferente. Eu vou começar com problemas. Eu vou dizer para vocês, meus queridos irmãos, que eu gostaria de começar uma reflexão hoje com uma pequena história, como eu sempre faço. E essa história vai nos encaminhar para o tema que eu gostaria de desenvolver com vocês. É uma história simples, mas ela carrega uma grande lição. Então eu convido vocês a me acompanharem nesse enredo que eu vou começar a relatar para vocês. Certa vez, numa pequena vila do interior, vivia um jovem chamado Lucas. Lucas era trabalhador, ajudava na olaria da vila, moldava tijolos, carregava barros, era um faz-tudo. Ele não tinha tempo ruim para ele. Ele tinha ficado órfão de pai muito cedo, e ainda criança, ele se viu obrigado a trabalhar para ajudar a sua mãe. Mas lá no fundo do seu coração, ele tinha um sonho, e esse sonho era mais alto. Ele queria estudar, ele queria aprender e um dia, talvez, se tornar professor. O problema é que a vida não lhe era nada fácil. Com a falta do seu pai, que havia partido cedo, sua mãe lutava o que podia, fazendo pães em forno no fundo da casa. E lá ela fazia os pãezinhos, os quais ela vendendo no bairro onde ela morava, era que sustentava ela e o filho. E desde pequeno, Lucas entendeu que nada viria sem esforço. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, lá estava Lucas na estrada, naquele longo caminho que ele tinha que percorrer, em busca de chegar na olaria. Mas certa vez, ele encontrou algo diferente no meio do caminho. Bem na curva da estrada, quando a estrada ficava mais estreita e tinha um grande barranco de um lado e uma ribanceira forte do outro, uma pedra deslizou e caiu no meio da estrada e interrompeu o tráfego permanentemente ali naquele momento, bem no meio da estrada. Essa pedra que bloqueava o caminho mostrava que era impossível se atravessar sem dar uma longa volta, porque como de um lado era um morro alto, do outro lado tinha que se descer a ribanceira para contornar também uma floresta densa para poder chegar mais adiante e voltar para a estrada. É claro que naquele instante Lucas pensou assim: mais um problema na minha vida. Já não basta os que eu tenho em casa, no trabalho, e agora até no caminho para ir para o trabalho eu encontro mais um problema. E como a maioria de nós faria, decidiu deixar de lado. Não se preocupou, pensando assim: alguém mais importante, alguém mais forte do que eu, possivelmente venha aqui e resolva esse problema. E dito isso, pensado assim, ele pegou um atalho, desceu aquela ribanceira, fez a volta por todo o contorno da floresta
e foi para o trabalho. Claro que ele chegou atrasado e claro que ele recebeu uma bronca do patrão. No dia seguinte, para surpresa dele, a pedra continuava lá. Ninguém tinha vindo modificá-la. E novamente ele fez todo aquele trajeto que ele tinha feito anteriormente. E nos dias seguintes, novamente a pedra continuava ali. Ele começou a notar uma coisa, começou a faltar na cidade onde ele morava um pouco de mercadoria, porque as carroças que faziam o trajeto não tinham como passar. As senhoras que plantavam verduras e que iam vender na feirinha também não vinham, porque não tinham onde passar. E quando conseguiam fazer o caminho mais longo, chegavam já quando a feira estava acabando. E os estudantes começaram a ter problemas para ir para a escola. Aquela pedra não era um problema só do Lucas, era um problema de todos, mas Lucas é que estava incomodado. Então um dia Lucas tomou a decisão: se ninguém tira essa pedra daqui, eu vou tentar. E começou a tentar empurrar a pedra. É claro que uma pedra pesada daquelas não se movia, não saía do lugar. Ele tentou, fez força, forcejou, até que ele achou um galho forte, tentou fazer uma alavanca com aquele galho e mesmo assim ela não saiu do lugar. Em determinado momento ele pensou bem e disse assim: não, mas tem que haver um jeito. Se eu começar a cavocar numa das pontas da pedra, que está mais próxima da ribanceira, tirando a terra que está embaixo dela, ela vai pesar mais e vai começar a deslizar em busca daquela terra que eu tirei. E pode ser que aí eu consiga empurrá-la. E foi isso que ele fez. Começou a cavocar na frente da pedra, foi cavocando, tirando a pedra, até que ele notou que a pedra começou a se inclinar. E essa inclinação fez com que ela começasse a escorregar vagarosamente. Aí ele não teve dúvida. Se atracou de novo a empurrar a pedra. Como não tinha mais aquela terra ali, a pedra começou a deslizar. E de repente, num esforço total, ele viu a pedra escorregar para fora. E ficou satisfeito quando a pedra se foi. Ele estava extremamente cansado. Depois daquele enorme esforço, ele, exausto, sentou-se no chão e ficou olhando para aquele vazio com um ar de satisfação. E no ele olhar esse vazio, ele notou que tinha ficado ali no meio do caminho, estava embaixo daquela pedra, uma bolsinha de couro. E nessa bolsinha de couro tinham moedas de ouro, mas mais do que pedra de ouro. Tinha também um bilhete que estava escrito assim: aquele que tiver coragem de enfrentar os obstáculos do caminho, encontrará também o tesouro da superação. Lucas sorriu. Naquele instante, ele entendeu que o verdadeiro tesouro não eram as moedas, embora ajudassem todos os problemas que ele tinha, ele e a mãe dele. Mas, na realidade, a lição que dava aquela pedra e que a vida estava lhe dando é que os problemas não surgem para nos derrotar, mas para nos fortalecer. Naquela semana, Lucas ajudou a mãe a melhorar o forno, aumentando o tamanho dele, para que ela pudesse fazer mais pães, e começou a guardar dinheiro para um dia ele começar os seus estudos. E sempre que alguém reclamava da vida perto dele, ele respondia com serenidade: talvez seja apenas uma pedra no caminho. Quem sabe não esteja escondido ali mais um tesouro. Por isso, meus amigos, essa pequena história nos convida a pensar: será que os problemas que encontramos nas nossas vidas, essas pedras que estão nos nossos caminhos, muitas vezes, que incomodam, não escondem, na verdade, grandes oportunidades? Será que não são eles os pontos de partida para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento, para a nossa vitória interior? É sobre isso que então nós vamos conversar hoje. A importância de nós nos apaixonarmos pelos problemas. Porque eles não vêm para destruir, eles vêm para nos ensinar na realidade. Então, eu quero dizer a vocês, perguntar para vocês,
seria o termo mais certo, vocês gostam de problemas? É claro que vão dizer que não. Vão achar, inclusive, que eu estou querendo ofender vocês, oferecendo problemas. Porque quem vai querer problemas na vida? Afinal, a nossa tendência natural é evitar problemas. Fugimos dele como quem foge de uma tempestade. Mas se na realidade nós olhássemos os problemas por um outro ângulo. Vocês lembram da ostra? A ostra, ela vive acomodadinha no fundo do mar, lá na areia, tranquila, o balanço da água, indo e vindo, e ela ali tranquilinha. De repente, entra um grãozinho de areia dentro dela. E esse grão muda tudo, tudo. A presença daquele grão estranho começa a causar dor, irrita a ostra, machuca aquela ostra. No entanto, em vez desta ostrinha rejeitá-lo ou simplesmente reclamar do fato daquele grãozinho estar ali, a ostra reage de modo diferente. Dia após dia, ela envolve aquele grão com uma substância suave, como se fosse um gesto de carinho. Com o tempo, o que era um incômodo se transforma numa joia preciosa, a pérola. Estava lá, resolvido, a pérola. O que era um problema virou beleza. A dor se tornou um brilho, a aflição foi transformada em valor. Quando o grão de areia penetrou na ostra, ele não foi expulso, ele não foi nem ignorado. A dor foi acolhida com a paciência e transformada. Assim são os problemas na vida da alma. Entram em nós e causam desconforto. Mexem com o nosso interior. Mas se nós o envolvermos com coragem, com perseverança, eles podem se transformar em pérolas de aprendizado para todos nós. No mundo, tudo evoluiu a partir de um desafio. O avião surgiu da necessidade de atravessar grandes distâncias. A luz elétrica, ela nasceu da necessidade de nós iluminarmos a escuridão. A medicina avança quando há doenças que aparecem e eles têm que ir atrás. Não é diferente para a vida da alma. A dor, os desafios, as provações fazem parte do nosso roteiro de crescimento. Cada dificuldade que nós temos é um convite à transformação, é um convite à criatividade, é um convite à superação. Nosso Mestre Jesus nos advertiu, milhares de anos atrás, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sábio, como ele era e é, ele não nos prometeu uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades, uma vida sem empecilhos. Não, mas ele nos ensinou a encará-los com coragem, com fé e com perseverança. Convidou-nos a todos nós a não desanimar, enfrentando tudo como ele fez. Dessa maneira, que tal nós olharmos os problemas com outros olhos? Alguns, claro, exigem força, são aqueles desafios que enfrentamos com ação, com coragem. Outros são aqueles sistemáticos, que envolvem estudo, envolvem um planejamento, envolvem uma lógica. Mas há ainda aqueles que nos obrigam a parar, refletir e mudar a forma de ver. Esses nos forçam a olhar para dentro e despertar valores que estão adormecidos e que vão combinar velhas respostas com novos caminhos. São eles que nos moldam o caráter e que expandem a nossa consciência. Às vezes, o problema nem é verdadeiramente real.
pode ser somente o resultado de como encaramos a vida, de como encaramos o mundo. Vejam, há uma dificuldade financeira que estamos passando num determinado momento e acabamos mergulhando em desespero. Será que isso aí não pode revelar um apego material muito grande que nós ainda temos? O conflito familiar, por exemplo, que nos atormenta, não pode nos revelar uma lição de compreensão, de compaixão, de perdão? A doença física, ela é um chamado para nós cuidarmos da nossa alma. Não vamos nos permitir ficar desesperados. Vamos observar os problemas demoradamente. Vamos conversar com os problemas que estamos tendo. Vamos perguntar a eles o que eles têm para nos ensinar. Talvez a gente descubra que por trás daquela pedra no meio do caminho estava escondida a chave de uma vitória que nós possamos alcançar logo a seguir. Problemas não são castigos, são matérias-primas para a nossa própria evolução. Por isso, apaixonemo-nos por eles. Permitamos que a nossa alma floresça mesmo em terreno difícil. Vamos olhar os nossos problemas como provas para a nossa própria evolução. Portanto, meus irmãos, aqui nessa noite em que nós estamos tão tranquilos na casa de Francisco, sabendo que os espíritos que aqui estão também nos trazem essa paz, e todos nós juntos temos certeza que Jesus está conosco, vamos refletir sobre um tema profundo e muito atual: os problemas da vida. Se nós olharmos o mundo hoje, parece que está no fim. São guerras, são revoluções, são enchentes, são queimadas, são fome, tem pessoas morrendo de fome em grande parte do mundo. E nós temos nossos problemas também. Mas tudo isso são provas para a nossa evolução espiritual. Claro, existem uns recebendo mais provas, outros recebendo menos, de acordo com a própria evolução espiritual que cada um de nós tem. Todos nós, sem exceção, enfrentamos desafios. Ninguém veio a esse mundo simplesmente dar passeio, pode ter certeza. Doenças, dificuldades financeiras, conflitos familiares, solidão, decepções, perda de entes queridos. Muitas vezes nós acabamos perguntando a Deus: por que comigo? Por que eu? Por que para mim está acontecendo isso? E aí, a doutrina espírita vem nos ajudar, trazendo muito conhecimento e mudando a pergunta: para quê? Para quê? O que essa experiência quer me ensinar? Qual é o propósito dessa prova em minha vida? Já se perguntaram disso? No livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta é muito clara. Deus impõe com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ninguém vai passar por aqui sem ter sofrido. Ninguém vai passar por aqui sem ter problemas. Não se enganem, vocês não são diferentes de ninguém, ninguém é diferente de vocês. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Criador. Ou seja, dores e dificuldades que vivemos não são obras do acaso. Fazem parte de um projeto divino, pedagógico, que visa o nosso próprio crescimento. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos lembra que o buril é que lapida a alma, retirando as nossas imperfeições, despertando a nossa humildade e nos conduzindo à fé. Assim como o ouro é provado no fogo, o espírito humano é provado nas lutas da vida. E cada problema tem a medida justa, nem mais e nem menos.
jamais ultrapassa as nossas forças. O próprio Cristo nos ensinou, e nós vamos repetir aqui, no mundo tereis aflição, não, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês lembram de Jó? Jó perdeu a fortuna, perdeu os filhos, perdeu a saúde, mas não perdeu a confiança em Deus. Sua paciência se transformou em exemplo para todos os séculos, a famosa paciência de Jó. Nós temos que lembrar também de Paulo de Tarso, que depois que conheceu Cristo, enfrentou perseguições, prisões, açoites e até naufrágio, sem jamais esmorecer. Ele mesmo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Podemos lembrar ainda de Francisco de Assis, que dá o nome a essa casa. Deixou toda a riqueza, abraçou a pobreza no caminho de liberdade interior. Nós temos no Brasil alguém para nos lembrar, Bezerra de Menezes, que mesmo em meio às dificuldades financeiras que estava tendo e todas as críticas que recebia, nunca deixou de servir ao próximo com muito amor e com muita dedicação. Os exemplos nos mostram que o problema não é sinal de abandono de Deus, mas sim uma confiança que Ele tem em nós. O Pai confia que nós vamos vencer e vamos crescer. E nós? E nós? Eu pergunto. Como reagimos diante das provas? É claro que num primeiro momento, todos nós, muitas vezes, a primeira atitude nossa é reclamar. Perdão. A segunda é murmurar que não está gostando. E depois é revoltar-se. Mas quando o Espiritismo ilumina a nossa visão, passamos a compreender que cada desafio é uma oportunidade nova de exercício. A doença, ela nos convida à paciência e à valorização da vida. As dificuldades financeiras nos chamam ao equilíbrio, à humildade e ao desapego. Assim, cada problema se transforma numa lição. O que antes parecia peso, passa a ser um degrau para a nossa própria ascensão. Certa vez, uma companheira de casa espírita relatou que ao descobrir uma doença grave, ela sentiu medo e sentiu tristeza. Ela entrou na casa em busca de consolo, do aconchego dos irmãos, por o que ela estava sentindo. Todos a acolheram, a abraçaram, a consolaram e passaram a fazer com ela o Evangelho, inclusive o Evangelho do lar. Em determinado momento, ela começou a compreender a prova que estava passando como uma nova oportunidade. Mais tarde, tendo passado todo o drama e ser recuperado, ela lembrava sempre: a doença me aproximou de Deus. Antes, eu vivia no automático. Agora eu aprendi a valorizar o presente, a amar mais a minha família e a perdoar com mais facilidade. O problema que parecia a destruição se transformou na reconstrução da sua vida interior. Tem tantos exemplos que a gente pode citar. Vocês devem conhecer pessoas que passaram por dificuldades maiores e saíram muito melhores depois. Tem um irmãozinho simples de uma vila próxima, aqui, morador de uma comunidade onde não tem muito pouco emprego, e ele acabou perdendo um dos raros empregos que ele tinha e passou a ter dificuldade. Quando ele viu que estava sem ter o que fazer, e em vez de se desesperar, se entregar ao desespero, ele buscou a casa espírita, porque ele tinha tempo. Então ele quis ajudar nas atividades voluntárias. Com o tempo, ajudando e sendo ajudado pelos irmãos da casa, ele arrumou o trabalho novamente. E ele passou sempre a falar para os outros: se eu não tivesse passado pela necessidade, talvez eu nunca tivesse descoberto a alegria de servir. O problema se tornou um instrumento de transformação.
O Livro dos Espíritos, na questão 919, nos diz que o autoconhecimento é o caminho da própria evolução. Quando enfrentamos problemas, eles funcionam como um espelho, porque eles nos revelam as nossas fraquezas, mas também nos revelam as nossas virtudes. É uma questão apenas de opção depois. As dificuldades nos mostram onde precisamos melhorar. Se reagimos com revolta, é que dentro de nós ainda existe muito orgulho. Se reagimos com desânimo, está nos faltando fé. Mas se temos a confiança na hora de reagir, é porque estamos avançando já. Estamos acreditando que vai sair algo melhor para nós. André Luiz, em Nosso Lar, mostra que muitos espíritos, após desencarnarem, reconheceram que as dores da vida foram seus maiores mestres. Aquilo que parecia derrota, na verdade, eram sementes de uma vitória espiritual. Nós temos que imaginar a vida como uma grande escola. Ninguém reprova porque o professor é cruel. Ninguém reprova porque o professor não gostou de mim, não gostou do tipo do cabelo que eu estou penteando. Não. A gente reprova quando não estuda, podem ter certeza. Da mesma forma, os problemas são provas aplicadas por Deus, o educador divino. Não para nos humilhar, não, mas para verificar se estamos prontos a avançar. Portanto, meus irmãos, nós temos que nos lembrar, Deus não nos dá uma cruz maior do que aquela que possamos carregar. Cada lágrima nossa é contada. Cada esforço é anotado. Jesus nos garante que nenhum dos nossos sofrimentos é em vão. Muitas vezes, a vitória não está em resolver o problema, mas em como reagimos a ele. Uma dificuldade pode persistir, mas se nós nos mantivermos firmes, pacientes, confiantes, nós estamos vencendo. E assim nós começaremos a compreender que os problemas são professores, não são inimigos. São degraus, não abismos. São convites à fé, à esperança, à renovação. E possamos transformar as nossas dores em luz, nossas lutas em bênçãos, nossas provas em conquistas espirituais. E aí, meus irmãos, para nós encerrarmos essa conversa que tivemos essa noite maravilhosa, vamos fazer uma prece, encerrando o relato e encerrando também a nossa reunião, para depois irmos aos passes. E possamos nós, aqui agora unidos, num só pensamento, com Jesus no coração, unindo-nos aos espíritos que aqui estão também, possamos dizer: Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos pelas lutas que nos fortalecem e pelas provas que nos ensinam. Ajuda-nos a compreender cada dificuldade como um instrumento de progresso. Dá-nos serenidade diante da dor, paciência no sofrimento e fé para jamais desanimarmos. Que a Tua paz nos envolva e que possamos sair daqui mais confiantes, mais fortes e mais unidos a Ti. E quando voltarmos às nossas casas, o coração carregado de amor, possamos nos tornar uma tocha viva, iluminando o caminho que vai nos levar à casa do Pai um dia. Que assim seja. Uma boa noite a todos.